Bom, continuando, qual é a intenção agora, né? Deixa eu ir para a vista 3D e a nossa intenção é criar seções triangulares e hospedá-las em cada um desses pontos que definem a spline. Essa é a nossa intenção, né? E a gente vai criar aquele elemento imponente da catedral, né? Através da associação dessa spline com as seções triangulares que a gente vai criar e hospedar em cada um desses pontos dessa spline. Isso é o que vai ser feito. Então, eu vou ter que criar esses perfis triangulares para hospedá-los em cada um desses pontos. E a partir desse momento, a gente vai começar a trabalhar com o conceito de família aninhada e parametrização de polígonos regulares. Vou vir aqui no menu de aplicação, nova família, vou escolher o mesmo template, modelo genérico métrico adaptativo. Vou abrir. Aqui no navegador de projeto, em plantas de piso, eu seleciono nível de referência e vou começar a criar o meu perfil triangular parametrizado. Existem diversas maneiras para se criar um polígono regular parametrizado no Revit. E nesse exemplo eu vou utilizar uma técnica que eu acho que é a mais prática e a mais simples para essa finalidade. Vou começar criando com linhas de modelo, vou criar um círculo aqui no desenhar no plano de trabalho. Criei esse círculo. Essa cota temporária eu vou transformá-la em permanente, clicando nesse botãozinho. E vou atribuir um parâmetro de instância que eu vou chamar de raio. Então aqui eu tenho um círculo parametrizado. Esse é o primeiro passo. Deixa eu verificar aqui se está funcionando. Vou colocar 9 metros. Aplicar. Vou colocar 5 metros. Aplicar. Meu círculo está parametrizado, está funcionando. O próximo passo é criar um polígono inscrito nesse círculo. Então eu posso usar linhas de modelo, venho aqui na ferramenta polígono inscrito, observa que eu também tenho a opção de polígono circunscrito, mas no caso eu vou utilizar polígono inscrito, clico, e aqui em lados, como eu quero um triângulo, eu vou definir 3 lados. Pego o ponto central e ajusto meu polígono inscrito dessa forma dentro do meu círculo. E vou pegar cotas angulares, fechar o cadeado. Só preciso fazer isso com 2 ângulos desse polígono. E eu tenho o meu triângulo parametrizado. Quer conferir? Vamos lá, vamos conferir aqui. Você vai observar que se eu mudar agora o raio para 8 metros, ah lá, o triângulo acompanha. Então, a referência de parâmetro para o meu triângulo é o raio do círculo no qual ele está inscrito. Essa é a referência. Essa é uma forma interessante, prática, rápida de você parametrizar polígonos regulares. Vou mudar de novo, 5 metros. Ah lá, funcionando perfeitamente. 3 metros. Funcionando perfeitamente. Vou deixar com 7 metros. Então eu estou com o meu triângulo
meu polígono regular inscrito, devidamente parametrizado. Agora eu vou salvar essa família, menu de aplicação, salvar como família, vou chamar de seção triangular. Opções de backup 1, vou salvar. Venho para a vista 3D, seleciono o círculo, clico com o botão direito e na opção visibilidade eu vou desmarcar em níveis de detalhe, vou desmarcar baixo, vou desmarcar médio. Ok. E eu vou carregar essa família para dentro daquela família onde eu criei a minha spline. Então, venho aqui na ferramenta carregar no projeto e eu vejo aqui qual era o nome daquela família. Nós tínhamos salvo como nome Catedral Base. Então, ok. Ele já vai aparecer aqui para eu colocar o componente, né, a minha seção triangular. Como eu estou trabalhando aqui com nível de detalhe baixo, eu não estou vendo o círculo, porque, não sei se vocês lembram, a gente selecionou o círculo e configurou a visibilidade dele para não ser visto nem no nível de detalhe baixo, nem no nível de detalhe médio. Eu vou sair do comando, vou vir para a vista 3D, e o que eu vou fazer agora? Venho aqui na ferramenta Definir Plano de Trabalho, vou clicar aqui nesse ponto, definir esse plano de trabalho, vou criar componente, vai vir o meu triângulo, seção triangular, e eu tenho que ter certeza que eu estou com esse botão aqui habilitado, colocar no plano de trabalho. Eu vou, coloco o triângulo ali. Saio do comando, definir plano de trabalho, mesma coisa. Cliquei no ponto, né? Você, através da tecla Tab, você pode mudar o plano de trabalho, plano de referência com relação a esse ponto. Observa o que eu estou fazendo. Mas eu quero exatamente esse aqui, que é um plano perpendicular à spline. Cliquei, venho aqui em criar componente, eu estou com a opção colocar no plano de trabalho habilitada, coloco o meu triângulo aqui. Mesmo procedimento, definir plano de trabalho. Tá? Venho aqui, clico, defino o plano de trabalho, criar componente, colocar no plano de trabalho, coloco o meu triângulo aqui. A mesma coisa, definir plano de trabalho, clico, criar componente, colocar no plano de trabalho. Deixa eu ver, não sei se eu coloquei direito. Tá, colocado certinho. Mesma coisa, definir plano de trabalho, definir o plano de trabalho, criar componente, coloco no plano de trabalho. Quando nós criamos a família do triângulo, nós criamos um parâmetro de instância chamado raio. Se eu selecionar qualquer instância, a barra de propriedades me apresenta o parâmetro raio e eu posso modificá-lo. Botar aqui 5 metros, por exemplo. Você vê que ele modifica. Agora, esse raio é o raio do círculo no qual o triângulo foi inscrito. E por que o círculo não aparece aqui? Porque nós havíamos configurado esse círculo, lembra? Selecionamos o círculo, clicamos com o botão direito do mouse e em visibilidade a gente desmarcou em nível de detalhe, desmarcamos o nível baixo e o nível médio. Então, esse círculo não aparece nos níveis baixo e médio de detalhe. E essa vista 3D aqui, eu estou com nível médio de detalhe ativo. Se eu colocar para o nível baixo, o círculo também não aparece.
Se eu colocar para o nível alto de detalhe, aparece o círculo, tá vendo? Mas não nos interessa que esse círculo apareça nesse momento. Então, vou voltar para o nível médio de detalhe. Eu agora vou configurar o raio de cada seção triangular de acordo com o resultado que eu quero para minha forma. Então, vou selecionar essa instância, essa primeira instância, e vou atribuir meio metro. Está aqui pequenininho, tá? Sumiu não. Vou selecionar a segunda instância, vou atribuir 1 metro. Seleciono a terceira instância, vou atribuir 1,5 metro. Seleciono aqui a quarta instância, vou atribuir 1 metro. E a última instância eu seleciono, vou atribuir meio metro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a primeira instância, vou manter a tecla Ctrl pressionada e selecionar as demais instâncias desse triângulo. E por fim, eu seleciono a spline. Vou no botão criar forma, forma de sólido, e eu tenho a forma que eu desejava, né, correspondente a essa forma aqui. Tenho essa forma criada, mas eu ainda não estou satisfeito com esse resultado. Então eu vou dar Ctrl Z para desfazer a forma que eu tinha criado, né, que corresponde ao comando desfazer, né? E eu vou ajustar essas seções triangulares, tá? Eu quero ajustar elas em uma vista de topo. Eu venho aqui para nível de referência e eu não estou vendo aqui os triângulos. Por que eu não estou vendo? Porque eu preciso configurar a minha faixa de vista. Então seleciono a vista, na barra de propriedades você vai ter as propriedades da vista, eu venho em faixa de vista, clico em editar, e se a gente lembrar que a gente está com uma altura de 40 metros, eu vou colocar no topo, vou colocar 50 metros, e aqui para plano de corte vou colocar 45 metros. Clico em aplicar e eu já começo a ver os meus triângulos. Agora sim eu estou vendo os triângulos. Então eu tive que ajustar a faixa de vista para poder ver os triângulos em uma vista de topo. Agora eu vou rotacionar os triângulos da seguinte forma. Deixa eu selecionar aqui, Rotate, a 90 graus, rotacionei, eu quero que eles fiquem apontando todos para o mesmo lado, para cá, de acordo com a disposição desse primeiro aqui que eu ajustei. Vou selecionar esse outro, Rotate. Também rotacionei a posição que eu quero. Esse outro aqui, mesma coisa. Esse outro aqui, mesma coisa. Mesma coisa com a última instância do triângulo. Vou voltar para a vista 3D e agora vou utilizar o mesmo procedimento que eu usei para criar a forma. Seleciono a primeira instância, mantenho a tecla Ctrl pressionada, seleciono a segunda, a terceira, a quarta instância e a última. E por fim, a spline. Vou no botão criar forma, forma de sólido. Agora sim, eu estou com a forma do jeito que eu quero. Observa essa linha aqui. Essa linha aqui, ela está perpendicular a esse plano aqui, em função daquele ajuste que a gente fez de rotacionar os triângulos. Agora sim, eu estou com a forma
do jeito que eu quero, do jeito que eu queria. Bom, então, na verdade, essa curva aqui, né, que eu pedi para vocês observarem, essa linha aqui, essa linha curva aqui do centro, ela não é perpendicular a esse plano, ela está contida em um plano que é perpendicular a esse plano. Então, essa curva, essa linha aqui do centro, depois do ajuste, né, que a gente ajustou os triângulos numa vista de topo, ela agora está contida num plano que é perpendicular a esse plano aqui, tá? Eu estou fazendo uma retificação para a gente não fazer confusão com a parte teórica.